lá, vamos ver como é que vai ficar essa correção de questões? Questão número 1, o assunto são os pré-requisitos para habilitação. Antes de comentar a questão, a gente vai dar uma detalhada no assunto. Vamos lá dar uma olhada na tela? Sempre que a questão perguntar sobre pré-requisitos de habilitação, a gente tem que lembrar quais são, né? E por ser um assunto fácil, a maioria dos alunos acabam fazendo pouco caso da questão e já pensam, não, essa daí tá fácil, eu já sei. Mas existe um detalhe que a gente precisa tomar cuidado e é justamente o detalhe que faz o aluno errar a questão. Os pré-requisitos de habilitação são saber ler e escrever, esse aqui todo mundo conhece, né? Não tem jeito de fazer uma prova de legislação sem saber ler e escrever. Possuir identidade CPF, a gente vai lembrar que a identidade pode ser um documento equivalente, não tem necessariamente que ser o documento de identidade, desde que seja um documento reconhecido por lei, né? Como um documento de identidade, com foto. E o detalhe está logo aí abaixo, ser penalmente imputável. A gente precisa lembrar que ser penalmente imputável é diferente de ser maior de 18 anos. E é aqui que a pessoa acaba fazendo a confusão. A grande maioria dos alunos, né, aguardam completar os 18 anos, né, às vezes já com alguma ansiedade, para poder dar início no processo e acaba, né, de certa forma, pensando que ser maior de 18 anos é o requisito. O requisito correto é ser penalmente imputável. Qual que é a diferença dos dois? Ser penalmente imputável quer dizer que a pessoa responde pelos atos que ela comete, né? A grande confusão vem, a gente começa a responder pelos atos que a gente comete a partir dos 18, mas não é a mesma coisa. Se eu falar que alguém é penalmente imputável, automaticamente eu estou falando que essa pessoa é maior de 18 anos de idade. Mas não são todas as pessoas que são maiores de 18 anos que vão ser penalmente imputável, porque não são todos os maiores de 18 que respondem pelos atos que ele comete. Um exemplo, a gente pode pensar em alguém que tem uma doença mental, né? Se o requisito fosse ser maior de 18 anos, essa pessoa com uma doença mental ia chegar na autoescola, encontrar com a secretária, as meninas na recepção, ia falar, eu quero tirar minha carteira porque eu preencho os requisitos, eu sei ler e escrever, tenho identidade CPF e eu sou maior de 18. Então a gente tem que lembrar, não basta ser maior de 18, tem que ser penalmente imputável. Vamos dar uma olhada na questão. A letra A fala saber ler e escrever. E aqui a letra A, a gente já viu alguns alunos mais apressados que acabam errando a questão. Porque saber ler e escrever são pré-requisitos. Mas a gente vai tomar cuidado não só com essa questão, mas outros tipos de questões. A gente vai ver o Detran formulando questões onde ele me dá 4 alternativas corretas e dessas 4, uma delas está mais completa. E o Detran vai assumir que a alternativa mais completa é a resposta certa da questão. Então a letra A aparentemente está certa, mas a gente precisa terminar de ler as outras 3 alternativas. A letra B fala saber ler e escrever, possuir identidade e CPF. Se a gente comparar a letra A com a letra B está mais completa. Mas também não posso parar por aí, preciso terminar de ler as outras alternativas. A letra C fala ser maior de 18 anos e aqui a gente já encontra o erro. E talvez essa letra C seja a alternativa onde a maioria dos alunos vão acabar marcando e errando a questão. A gente precisa lembrar desse detalhe que a gente acabou de ver no quadro aí ao lado, que ser maior de 18 não é o pré-requisito, né? Saber ler e escrever, beleza, possuir identidade CPF também. Mas ser maior de 18 fez a alternativa C ficar errada. Na letra D, por eliminação, a gente já chegou no gabarito da questão. Saber ler e escrever está correto. Possuir identidade e CPF também está correto. E ser penalmente imputável. Então, além de estar tudo correto, né, é a alternativa mais completa que a gente tem. Questão número 1, a letra D é a resposta certa. Vamos pular para a questão número 2. Olha o que a questão número 2 traz para a gente. Quando o candidato à habilitação for encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor, terá sua licença, e aí tem as 4 alternativas para a gente analisar. Antes de analisar essas 4 alternativas da questão, a gente vai fazer um resumo daquilo que a gente precisa saber sobre a LADV. Então a primeira coisa é saber o que significa LADV. LADV quer dizer licença de aprendizagem de direção veicular. Lembrar que a LADV não é um documento de habilitação, né? É uma licença de aprendizagem. Então o candidato está aprendendo, né? Não confundir LADV com PPD, que a gente vai ver numa próxima questão.
Então tem que lembrar, LADV é a licença de aprendizagem. Preciso saber quando é que eu vou pegar essa LADV. Lá no processo de habilitação, a gente ainda vai comentar sobre o processo de habilitação em outros vídeos. A gente vai ver que o primeiro passo do processo de habilitação é fazer o exame médico e avaliação psicológica, né? Uma vez que eu fiz lá o exame psicotécnico e fui aprovado, o segundo passo é fazer as aulas teóricas, que é o que vocês já estão fazendo. Uma vez aprovado, né, no exame de legislação, nessa prova teórica, o próximo passo é pegar essa licença de aprendizagem. Então eu só pego essa licença de aprendizagem após a aprovação do curso teórico, né, na prova de legislação de trânsito, que é basicamente a garantia de que eu aprendi a teoria e que agora eu quero colocar em prática aquilo que eu aprendi em sala de aula. Agora essa LADV vai permitir o candidato a dirigir os veículos automotores nos horários e nos locais que o Detran autorizar, né, que essa aula seja feita, e desde que ele esteja acompanhado do instrutor. Se o candidato à habilitação for pego dirigindo durante o processo de habilitação desacompanhado do instrutor, essa LADV dele vai ser suspensa por 6 meses. Então a gente precisa lembrar que o prazo é 6 meses e a gente também precisa lembrar que o termo correto a se utilizar é a suspensão, tá? Suspensão da LADV por 6 meses quando o candidato é pego dirigindo desacompanhado do instrutor. De que forma que essa suspensão por 6 meses vai atrapalhar o candidato? Processo de habilitação, processo de habilitação. É válido por 12 meses. 12 meses. Vamos imaginar aquele candidato que está na autoescola e já se passaram 6 meses desses 12 meses. Aparentemente é muito, mas não é, né? 6 meses dentro de uma autoescola, se a gente pensar na disponibilidade que a pessoa tem, né, para cumprir a carga horária teórica, para cumprir a carga horária prática, então parece muito tempo, mas na verdade não é. Se a gente pensar em alguém que já está frequentando a autoescola por 6 meses, e essa mesma pessoa é pega dirigindo desacompanhada do instrutor. Então já tem 6 meses que está frequentando a autoescola, é pego dirigindo desacompanhado, vai ter a LADV suspensa por mais 6 meses. E se a gente somar todo esse período após cumprida a suspensão da LADV, vão ter se passado 12 meses. O que significa que o processo de habilitação dessa pessoa vai vencer. O processo venceu, vai ter que dar reinício no processo e não é o que a gente quer, tá? Vamos voltar na questão e vamos ver se a gente consegue resolver ela com esses comentários que a gente fez aí agora. O enunciado então fala o seguinte: quando o candidato à habilitação foi encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor, terá sua licença. Na letra A, ele usa na alternativa o prazo correto, 6 meses, mas o termo está errado. A gente viu que não é cassação, né? Não vai ser cassada, ela vai ser suspensa. Então, letra A está errada. Na letra B, ele usa o termo correto, fala que a licença vai ser suspensa, mas ele erra o prazo, colocando 12 meses. E a suspensão, a gente acabou de ver, é por 6 meses, não 12 meses. Na letra C coloca o prazo está correto, né? 6 meses, mas não é apreendida, é suspensa. E a letra D, por eliminação, a gente chega na resposta certa. Essa LADV vai ser suspensa por 6 meses quando o candidato foi encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor. Beleza? Vamos para a questão número 3? O enunciado da questão fala o seguinte: o condutor portador da permissão para dirigir deverá reiniciar todo o processo de habilitação se o mesmo cometer, e aí vem as alternativas. Vamos falar um pouco sobre a PPD e depois a gente volta na questão. Então, PPD, a gente precisa saber o que quer dizer a sigla PPD. PPD quer dizer permissão para dirigir. Costumo comentar em sala de aula que o aluno que erra esse tipo de questão, perguntando o que significa a sigla PPD, é o candidato que não está pronto para passar no exame de legislação, né? A pessoa está lá na autoescola, frequentando
as aulas teóricas, assistiu 45 horas de aula e não sabe o nome do documento que ele está querendo. Então, a gente não pode errar esse tipo de questão, né? PPD é a permissão para dirigir. A permissão para dirigir é aquela carteira de habilitação provisória, né? Ela é válida por 12 meses. Válida por 12 meses. Nesse período de permissão, o permissionário, às vezes a gente encontra algumas questões que usa esse termo, o permissionário. Quem que é o permissionário? Permissionário é a pessoa que possui a permissão para dirigir. Nesse período de 12 meses, o permissionário ele não pode cometer nenhuma infração gravíssima, ele não pode cometer nenhuma infração de natureza grave, e esse candidato também não pode ser reincidente em infrações de natureza média. Sempre que a gente vê esse termo reincidente, a gente está pensando em 2 infrações de natureza média. Então a gente tem que ficar atento com isso, tá? O permissionário, no prazo de 12 meses, não pode cometer nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração de natureza grave, e ele também não pode ser reincidente, ou seja, cometer 2 infrações de natureza média. A gente tem que tomar cuidado com esse assunto, porque às vezes a questão vai colocar uma alternativa onde ele fala assim, que o permissionário ele não vai poder cometer nenhuma infração de trânsito. E nenhuma infração de trânsito fica errado, né? E às vezes em sala de aula a gente escuta esse comentário, né? A pessoa fala, quando eu tiver com a minha PPD, eu não posso cometer nenhuma infração. Então a gente tem que lembrar da regra, não pode cometer nenhuma gravíssima, nenhuma grave e nem 2 médias. A leve não entra na história, né? Então quando a gente fala que o cara não pode cometer nenhuma infração, ficou errado. Por quê? Porque as leves não vão afetar a questão de ter a permissão para dirigir cassada ou não. Quando o permissionário comete uma gravíssima, uma grave ou 2 médias, o que vai acontecer com ele é a cassação do documento. Quando a gente for falar sobre penalidades, a gente vai falar mais sobre cassação. Mas sempre que o termo for cassação, quer dizer que a pessoa não tem mais carteira. Se ela quiser outra carteira, ela vai ter que voltar para a autoescola e reiniciar todo o processo de habilitação, como se ela nunca tivesse frequentado, tá? E o pessoal da permissão não acontece, não tem suspensão para permissão. Permissão ela é cassada, tá? Isso não está relacionado com pontuação, tá? Isso está relacionado com a gravidade da infração. Uma gravíssima, uma grave ou 2 médias. Na matéria de infração a gente vai ver que as infrações de natureza leve são aquelas que são menos relevantes. E não faz sentido nenhum eu perder a minha carteira porque eu cometi uma infração que nem é relevante, tá? Então a gente tem que lembrar disso aí, tá? Esse termo reincidente a gente vê caindo com alguma frequência também, então precisa tomar cuidado. Reincidente quer dizer que é a 2ª vez em infração de natureza média. Agora vamos dar uma olhada nas alternativas, né? O enunciado da questão. O condutor, portador da permissão para dirigir, deverá reiniciar todo o processo de habilitação se o mesmo cometer. Na letra A, fala uma infração de natureza média. E a média a gente viu que tem que ser reincidente. Então, uma média fica errado. Se fossem 2, beleza, mas uma média está errado. Na letra B, ele fala 2 infrações leves. E as leves, né, a gente viu que a lógica de ter a permissão cassada ou não está relacionado com a gravidade da infração. E as leves são aquelas que são menos relevantes. Então, leve não tem o problema. Na letra C ele fala qualquer infração de trânsito e muitos dos alunos marcam essa alternativa. Lembra que não é qualquer infração. As leves não se encaixam e a média, se for uma média, também não tem problema, né? Precisam ser 2 médias para poder levar a cassação da permissão para dirigir. E a letra D, de novo, traz o gabarito da questão, uma infração de natureza grave. Quando a gente observa o conteúdo que a gente acabou de resumir aqui no quadro ao lado, a gente percebe que de todas as alternativas, a única que se encaixa é essa uma infração de natureza grave.